Hoje, 4 de julho de 2025, Campinas tem último dia de um evento considerado o principal do setor cafeeiro do Brasil. É um encontro promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, reunindo autoridades, especialistas e representantes da cadeia global para discutir desafio e perspectivas desse setor. Evento que acontece no Royal Palm Plaza e que tem hoje como um dos convidados aqui na cidade o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é também o nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes, presente aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Governador, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, um bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia, Walter, que está aqui conosco também. É um grande prazer estar aqui em Campinas e mais ainda aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Interior de São Paulo, Minas Gerais tem uma ligação com o café, com a cultura cafeeira histórica. O que o senhor acredita que um evento como esse pode trazer de novo para esse setor e o que o senhor vê hoje do café como um importante setor para a economia brasileira? Heitor, o café em Minas tem uma importância enorme. Cerca de 60% do café produzido no Brasil é originado de Minas Gerais. O ano passado, 2024, pela primeira vez na história, o estado de Minas exportou mais produtos do agro do que minério. Isso nunca tinha acontecido. E desde o início da minha gestão em 2019, nós temos dado total apoio para todas as áreas do agro. Hoje, o queijo mineiro é muito mais valorizado e conhecido, o café idem. E nós estamos fazendo com o café o mesmo que sempre aconteceu com vinho. Quem gosta de vinho, acompanha vinho, sabe que tem vinho de todo valor. E aqui no Brasil, no passado, nós tínhamos uma ideia de que café era tudo igual, e não é. Hoje, nós temos produtor de café em Minas, como aconteceu há 3 anos atrás, que vendeu a produção dele por R$63 mil a saca. Lembrando que o valor normal é 2 mil. Nós temos cafés especiais hoje em Minas Gerais que tem um valor que são múltiplos daquele valor do café comum que é negociado em bolsa de valor. E isso tem dado um retorno, uma renda para o cafeicultor muito maior que ele nunca imaginou na história que poderia. Então hoje esse café especial, esse café prêmio tem crescido a sua produção no estado e tem feito com que o cafeicultor tenha uma renda que faça com que o filho dele interesse em continuar essa atividade, coisa que no passado não tinha. Então hoje nós estamos conseguindo em Minas Gerais fazendo com que o produtor rural, não só o cafeicultor, o mesmo acontece com queijo, com outras culturas, tenham essa noção de que o produto genuinamente mineiro, aquilo que eu acho que é mais mineiro é o queijo, tem acontecido também, faça com que ele tenha a sua atividade reconhecida. E eu faço questão de estar aqui hoje. É um grande evento do exportador de café. E lembrando que de cada 4 xícaras que se toma no mundo, uma é produzida em Minas Gerais. Walter Sena conosco também, recebendo o governador Romeu Zema nos nossos estúdios. Bom dia, Sena. Bom dia, Heitor. Bom dia, governador. Obrigado pela presença aqui. Bom, os dados impressionantes com relação aí à produção de café em Minas Gerais. Agora, do ponto de vista econômico, como que esses produtores estão se virando num momento como esse, que a gente vê a questão de incentivos? Eu imagino que em Minas lá tem muito café plantado em serra, que tem uma dificuldade enorme, né, para se produzir, aquela coisa toda, e nessa briga eterna com questão ambiental, com legislação que avança, e com a briga também do atual governo com os produtores rurais. Bom, Walter, essa pergunta sua encaixa perfeitamente numa exigência da Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Europeia tem uma exigência ambiental de que todo produto agrícola que ela importa precisa ter necessariamente uma comprovação que foi produzido com responsabilidade ambiental. E em Minas Gerais, nós temos um convênio da nossa Secretaria da Agricultura com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais,
que monitoram por satélite todos os cafeicultores do estado, e nós temos hoje provado, com qualquer auditoria que pode ser feita a qualquer momento, que mais de 99% do café produzido no estado de Minas é produzido de acordo com as normas que superam as exigências da comunidade europeia, sem desmatamento, sem agressão ao meio ambiente. Então, todo esse apoio ao cafeicultor, esse apoio técnico, científico, tem sido dado pela nossa Emater, que dá o apoio técnico, e temos ainda a EPAMIG, que é a empresa mineira de pesquisa agropecuária, que também dá esse apoio científico com novas tecnologias, com sementes de maior produtividade, sabor melhor. Então hoje o estado de Minas avançou, o cafeicultor hoje não é mais aquele de 30 anos atrás, é alguém que usa hoje tecnologia avançada. Não é aquele que pega lá uma semente e joga, não. É tudo muito bem planejado com antecedência para nós termos esse café que eu falei aí, que vale, né, quase que igual um ouro. Eu ganhei um saco desse café, eu tomei ele assim devagarzinho, né, coando com o maior critério, que eu falei, isso aqui e ouro não tem muita diferença. Agora, governador, aproveitando os assuntos ambientais, é desafio para qualquer gestor daqui em diante equilibrar o equilíbrio de uma cidade, de um estado, de um país com as mudanças climáticas e os desafios ambientais que a gente vai, como humanidade, lidar daqui para frente. Como é que o senhor tem trabalhado com isso em Minas Gerais e como o senhor pensa que nacionalmente pode ser feito um projeto que garanta crescimento para agronegócio, para áreas de construção, mas que também preserve o que hoje se tem de ambiente? Perfeito, Heitor. Heitor, em janeiro de 19, no dia 25, eu estava no meu primeiro mês de governo, nós tivemos a tragédia de Brumadinho. 3 anos antes, tinha tido, durante o governo do PT, a tragédia de Mariana. Quando teve a tragédia de Mariana, o PT em Minas Gerais não fez nada. Tanto é que 3 anos depois tivemos a tragédia de Brumadinho. E quando teve a tragédia de Brumadinho, eu falei, nenhum outro governador de Minas Gerais vai passar por uma tragédia, como eu estou passando agora. Lembrando que lá em Brumadinho nós tivemos a perda de 272 vidas, pessoas que foram soterradas por uma lama, por um entulho lá. E desde então, nós adotamos todas as medidas necessárias. Hoje, das 54 barragens que ofereciam risco, 18 já não existem mais e as outras estão sendo desmontadas, estão tendo material retirado. Então, a cada dia que passa, Minas Gerais fica mais segura, menos sujeita a ter qualquer questão que venha a repetir Mariana e Brumadinho. E um detalhe importante, em Brumadinho eu falei, não quero também que aconteça o que aconteceu em Mariana com relação à reparação dos atingidos. Depois de 3 anos, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, ninguém de Mariana tinha sido ressarcido. E eu chamei Ministério Público, chamei Defensoria Pública, chamei Tribunal de Justiça e falei, nós vamos fazer algo aqui que faça reparação aos atingidos o quanto antes. E eu não quero que venha nada para o cofre do Estado. E funcionou. A tragédia de Brumadinho gerou uma indenização de 37 bilhões e meio e até fez com que o acordo da tragédia de Mariana, feito pelo PT, que não resolveu nada, não fez nenhuma reparação, fosse revisto. O ano passado, junto com o Espírito Santo e o governo federal, nós tivemos um novo acordo referente a Mariana, nos mesmos moldes de Brumadinho, porque mostramos que tinha uma outra maneira de funcionar. Então, hoje, Minas Gerais é um estado que, com relação ao meio ambiente, fica cada vez mais seguro, o desmatamento reduzindo sistematicamente, principalmente na área do Cerrado, que é a área mais atingida no estado.
e nós fomos o primeiro estado a assinar com o governo do Reino Unido aquele compromisso Race to Zero, visando a anular a emissão de gases estufa até 2050. E um detalhe importantíssimo, não é o governo enfiando goela abaixo das empresas, do setor privado as medidas, não. A FIENG, que é a Federação da Indústria, e a FAENG, que é a Federação da Agricultura, abraçaram a causa, porque nós somos um estado exportador, Walter, como eu estava falando, e tudo que nós exportamos hoje, nós estamos provando que tem menos emissão de carbono do que os nossos concorrentes internacionais, o café, o aço e muitos outros produtos. Então, é uma questão econômica a questão ambiental hoje, entende? De competitividade. E o Estado hoje tem medidas de preservação. As nossas licenças ambientais são concedidas com maior critério e muitos ouvintes aqui devem conhecer, né, ou já ouviram falar de Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo. E aquela área lá que é cinematográfica em termos de beleza, há 40, 30 anos atrás era uma área de mineração. Então nós também estamos provando que o pós-mineração pode até ser mais bonito, mais conservador do que o pré-mineração. É questão de usar tecnologia, é questão de você ter critérios e planejamento. Nós estamos conversando com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, um dos convidados hoje de um evento promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé em Campinas, no Royal Palm Plaza. Nós aqui no Manhã Bandeirantes temos também todos os dias a parceria com a nossa colega Nath Luquezzi, que está a caminho de Serra Negra para uma edição especial hoje do Band Mulher do Festival de Inverno, mas ela deixou uma pergunta gravada para o senhor também, governador. Vamos ouvir. Bom dia, Heitor. Bom dia, governador. O senhor tem abordado bastante a pauta das eleições 2026 e, claro, é super pertinente. Eu queria saber se o senhor acredita que possa haver um nome, uma alternativa a essa polarização que a gente tem visto nos anos anteriores, nas eleições anteriores, para esse ano de 2026. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, aqueles que me conhecem mais sabem que eu não sou político profissional, não sou político de carteirinha, eu sou um inconformado. E foi isso que me levou a disputar a eleição para governador de Minas Gerais em 2018. Eu venho do setor privado e vi em 2015 e 2016 a maior recessão do Brasil. Naquele momento eu presidia uma empresa que teve uma queda na venda muito acentuada e precisei reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. Foi o período mais difícil da minha vida. E eu passei a enxergar que não adianta você estudar muito, você ser um bom profissional, desenvolver suas qualidades, ter uma empresa boa, se você está num país que está afundando. E o Brasil estava afundando naqueles 2 anos lá de 2015 e 2016 por causa de Dilma, por causa de Lava Jato, por causa de mala de dinheiro, de petrolão, etc. E eu falei, eu estou inconformado, indignado, e vou fazer o que tiver ao meu alcance. Não sou político, mas vou mostrar que existe aqui alguma coisa diferente. E mostramos em Minas Gerais, nesses quase 7 anos que eu estou à frente do governo, que é possível tirar um estado arruinado, caótico. Lembrando que Minas Gerais foi um estado destruído pelo PT, que deixou lá uma terra arrasada, funcionário público não recebia salário, não recebia 13º, não tinha medicamento na rede pública, estrada não tinha manutenção, tudo de ruim aconteceu lá em Minas durante a gestão PT. E nós mostramos que é possível fazer diferente. Eu falo que hoje Minas Gerais ainda tem muitos problemas, precisamos deixar claro, mas nem se compara àquilo que era há 7 anos atrás, onde era um caos total, era uma terra arruinada. E o que eu acredito é nessa gestão que funciona. E o ano que vem eu quero estar contribuindo com o Brasil também. Não sei de que maneira, a política sempre se resolve tudo na última hora, mas nós vamos estar
contribuindo para um Brasil melhor. Porque o que está lá em Brasília hoje, esse governo Lula, PT, está arruinando o Brasil. E o pior vem pela frente ainda. Sena. Governador, o senhor dizia, né, agora há pouco sobre exportação, sobre escoamento de produção. E a gente historicamente aqui sempre escuta que as estradas de Minas Gerais não são boas em comparação, por exemplo, com as rodovias de São Paulo, né? Então, primeiro eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso e segundo, se as estradas lá estão melhores ou se tem algum planejamento para fazer uma malha viária melhor em Minas Gerais. Isso já está acontecendo. Quem sai aqui, né, de Campinas e região e vai para Poços de Caldas, sul de Minas, já viu melhorias. Inclusive, já dei entrevistas aqui e leitores confirmaram essa melhoria. Para você ter ideia, Walter, quando eu assumi, nós tínhamos uma rodovia do estado concedida, há 7 anos atrás. Hoje, nós já fizemos mais 6 concessões. Então, fizemos 6 vezes mais do que na história do estado. E ainda temos várias outras no forno para poder sair. Temos recuperado as estradas, lembrando que eu tenho aí quase 7 anos de governo, durante a metade desse tempo eu ainda paguei folha de pagamento atrasada, até colocar as contas em dias. E de lá para cá é que nós temos recuperado as rodovias mineiras, mas mês a mês eu tenho uma reunião com o meu secretário de infraestrutura e ele me mostra um gráfico, o percentual de estradas ruins em Minas Gerais tem diminuído. Nós ainda temos estradas para melhorarmos, para recuperarmos, mas aquelas que estavam pior já receberam a melhoria. E as que não foram ainda recuperadas estarão em processo nesse ano que vem. Então estamos no caminho certo. Agora, para chegar no patamar de São Paulo, ainda vai mais uns 5, 10 anos, tá certo? Mas o importante é que parou de piorar e começou a melhorar. Governador, voltando ao assunto das eleições presidenciais do ano que vem, é inegável que o candidato da direita, do campo mais conservador, deverá ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, isso pode eventualmente estar condicionado a uma mudança de partido. O senhor estaria disponível a conversar com uma outra legenda? Ou se o senhor for candidato a presidente, será pelo Partido Novo? Heitor, eu quero comentar aqui para quem está nos escutando que o Partido Novo, né, que é o partido que eu estou desde o início, foi inclusive o partido que me animou a entrar na política. Porque o Partido Novo, primeiro, ele só quer quem tem ficha limpa. Se tem histórico ruim, está fora do Partido Novo. E, infelizmente, nós temos muita gente, ficha não suja na política, ficha imunda. Infelizmente, né? Parece que a nossa lei favorece a entrada de gente desonesta na política. Então, esse ponto me animou muito aí para o Partido Novo. É um partido que combate a corrupção, como nenhum outro partido combate. É um partido que combate o desperdício, o mau uso do recurso público, que combate esse empreguismo que tem na área pública também. E eu estou muito bem no partido. E o partido tem aprendido a fazer coligações. Tanto é que em 2018 eu fui eleito sozinho. Ninguém me conhecia, o partido não tinha recursos. Eu fiz a campanha mais barata da história de Minas Gerais, peguei meu carro e rodei 200 cidades para fazer minha campanha em 2018. Rodei mais de 60 mil quilômetros. Então eu estou mostrando, e o partido também, que é possível fazer política sem ficar gastando essa montanha de dinheiro que a maioria dos candidatos gastam. Eu faço questão de fazer política diferente. Estou aqui em Campinas hoje te dando essa entrevista porque eu tenho o evento Café. Quando eu faço um deslocamento igual hoje, eu marco 6, 7 agendas para poder usar o meu dia da forma mais intensa possível. E em 2022, que eu tive a minha reeleição, nós caminhamos juntos com 9 partidos em Belo Horizonte. Então vai caber ao Diretório Nacional, ao Diretório Estadual, estarem analisando essa consideração. E o que o Partido Novo quer é um Brasil melhor.
Um Brasil sem PT, sem corrupção, sem estar distribuindo favores como acontece hoje, um país com propostas olhando o futuro e sem revanchismo. Então eu tenho certeza que o partido está aberto para esse tipo de questão aí. O que nós queremos é um Brasil que dê uma vida melhor para os nossos filhos, porque nós estamos tendo pela primeira vez na história do Brasil, e quem está nos escutando aqui acho que concorda com isso, uma geração que está vivendo pior do que os seus pais. Isso graças ao PT. Sempre no Brasil, o filho teve mais oportunidade, uma vida melhor do que o seu pai. Pela primeira vez, graças a esse PT que está aí há 20 e poucos anos, nós estamos tendo filhos que estão tendo uma vida pior do que tiveram os seus pais. Governador Romeu Zema, gostaríamos de ouvi-lo mais, temos outras questões, muitos ouvintes participando, mas, como o senhor adiantou, a agenda tem 6, 7 compromissos a cada visita, né? Então, muitos compromissos aguardam o governador, que tomou um cafezinho aqui na Band. Café paulista é bom ou... Pode ser honesto, eu penso que esse café que estava aqui era mineiro. Eram 3 corações. Exatamente. Pode fazer uma pergunta rápida, governador, para não atrasar muito sua agenda. A última, a gente garante aqui. O senhor acha que vai ser uma briga de foice no escuro no campo da direita para escolher o candidato, ou vai ter um acordo, uma conversa de cavalheiros para um apoio mútuo eventual para o segundo turno? Ô Walter, o mais provável é que a direita tenha alguns candidatos no ano que vem, até porque a direita tem produzido muito mais talentos, né? A esquerda até nisso é ruim, né? Parece que só tem um nome lá que já envelheceu e que não vai ter sucessor. Então isso aí até demonstra também a incapacidade, né, da esquerda. Então nós temos vários bons nomes na direita, governadores que estão aí com seu segundo mandato encerrado. E eu vejo que esses nomes talvez caminhem lado a lado no primeiro turno, mas estarão juntos no segundo turno. Então o importante é tirar o PT, que tem destruído o Brasil. Eu falo que esse crescimento que nós estamos tendo aqui no Brasil, Walter, é como se fosse um anabolizante que a gente tomasse. Você entendeu? É como se você quisesse ficar bombadão, tomasse aí um anabolizante para poder ficar musculoso, saradão, e daqui a 10 anos você não ia ter coração, não ia ter rim, não ia ter nada funcionando direito. O que o PT faz é isso, é ilusão, é querer iludir o povo brasileiro e depois a conta uma hora sempre chega e ela está chegando já, com essa inflação, com essa alta nos juros que inviabiliza. O PT fala que é a favor do pobre, mentira. Essa alta dos juros faz o endividado pagar muito, muito mais. E quem que é o endividado? É o pobre, que paga juros, que financia carro, que financia moto, que financia eletrodoméstico. O PT tira dinheiro dos pobres. É mentira essa questão dele falar que é a favor. E dá dinheiro para os ricos, porque é rico que tem dinheiro aplicado e que está aí ganhando 20% ao ano sem precisar trabalhar. Nós conversamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que em instantes estará na 10ª edição do Coffee Dinner e Summit, evento promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que acontece no Royal Palm Plaza aqui em Campinas. Mas antes conversou com você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Governador, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom evento e uma boa passagem por Campinas. Muito obrigado, Heitor, obrigado, Walter, obrigado aí ao ouvinte que nos acompanhou. Um ótimo dia para todos, um excelente fim de semana.